valor da diária ideal é calculado por esta fórmula. Essa fórmula aqui, que foi a fórmula que a gente desenvolveu dentro do Viver de Pousada, eu desenvolvi com o meu expertise, e ela é diferente da maioria das fórmulas que vocês vão encontrar por aí na hotelaria no geral, porque ela leva em consideração a sazonalidade, ou seja, a sua taxa de ocupação. E essa taxa de ocupação tem tudo a ver também com a questão da sua ocupação durante a semana. Então, pense aqui comigo. Se a sua pousada trabalha vendendo só quando tem ocupação alta, ou seja, só de fim de semana, feriados, alta temporada, significa que você tem uma taxa de ocupação relativamente baixa. E isso faz com que a sua diária fique alta, tá? Como vocês podem ver aqui na fórmula, ela está embaixo do custo fixo, ou seja, quanto maior a sua taxa de ocupação, menor vai ser o valor da sua diária média. Isso significa o quê? Que você pode estar lucrando mais. É por isso que nós, como pousadeiros, como donos de casa de temporada, hostels e tudo mais, a gente sempre tem que estar buscando vender mais. Mas é muito importante vocês notarem também que não adianta vocês simplesmente tentarem vender mais, aumentando a sua taxa de ocupação por diminuir primeiro a diária, o valor da sua diária. Primeiro, porque isso não é sustentável. Segundo, porque não é preço baixo que garante venda. A gente já falou aqui quantos de vocês já não testaram dar descontos durante a semana e nem por isso vocês lotaram a pousada e nem por isso vocês venderam mais. Então, a análise da diária vem antes de você aumentar a ocupação. E é por isso até que eu falei lá no dia na aula para vocês usarem uma taxa de ocupação, a taxa mágica dos 30%. Por quê? Porque a partir desse número você consegue um equilíbrio no seu meio de hospedagem e aí você pode começar a ir atrás de vender a diária por mais caro, começar a anunciar, você pode fazer outras coisas para aumentar essa sua taxa de ocupação e olha que maravilha, você vai estar vendendo num valor de diária ideal para uma taxa de ocupação que muitas vezes você vai ultrapassar. Então significa o quê? Mais dinheiro sobrando no seu bolso. Por isso que a gente sempre se prepara para a pior situação, para que a gente consiga ter resultados mais lá na frente. Então, só relembrando, aqui, o CF são os custos fixos, ou seja, os custos da pousada vazia, quanto você paga em todas as suas contas, mesmo que você não tenha hóspedes. O TO é a taxa de ocupação em diárias. O custo, o CV, que é o custo variável, é o custo que cada hóspede representa quando você hospeda aí na sua pousada, na sua hospedagem. O NH é o número de hóspedes, ou seja, quantos hóspedes cabem no quarto, na casa, ou no caso do hostel vai ser 1. Aí você vai somar as taxas, que são o quê? Comissões, impostos, tudo que você paga sobre o valor da sua diária. E, claro, e não menos importante, o lucro. Vocês têm que mostrar o lucro, gente. Tem que ter lucro na venda dessas diárias, pelo amor de Deus. E muito importante é a gente entender que a gente calcula a diária numa base anual. E por que anual, Nath? Justamente porque, além das oscilações de fim de semana durante a semana, vocês vão ter as oscilações de alta, baixa e média temporada. Afinal, lugares de praia, no verão, está sempre mais movimentado. No inverno, dá aquela caída mesmo. Então, você vai ter que colocar essa questão dentro do seu ano. Se você ficar mudando, calculando a sua diária ideal todo mês, pode esquecer, não vai dar certo. Então, entenda que a fórmula é calculada na base anual. Agora, beleza, Nath, calculei aqui, fiz do jeitinho, prestei super atenção nas aulas, hoje tirei as minhas dúvidas, cheguei aqui nos mesmos R$300. Significa que a partir de amanhã tem que ser R$300 a minha diária, mas todo dia, mas durante a semana, mas nos feriados, mas o ano todo tem que ser a mesma diária, eu não vou poder mudar o meu valor da diária? E a grande verdade, gente, é que não é porque a fórmula te deu o número 300 que é esse o número absoluto que você vai usar todo ano, em todos os dias, aí no seu meio de hospedagem. O que significa que você tem que olhar esse valor como seu valor médio. Aquele valor médio durante o ano, você vendendo aquela taxa de ocupação, tendo aqueles custos fixos, aqueles custos variáveis, você tem que estar nesse valor médio. E vamos lá dar um exemplo mais prático para vocês entenderem, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo de que, poxa, é Réveillon. Aqui na minha localidade, no Réveillon, bomba. Então, eu vou cobrar o meu valor de diária normal?
É lógico que não. Afinal, a demanda é muito maior do que a oferta e você acaba oferecendo mais coisas no fim do ano. É mais fácil vender nessas épocas de alta demanda. Então, você sim cobrar um valor que é percebido como um valor mais alto, não tem problema algum. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ok, então eu não vou perder, não vou vender por 300, porque não condiz com o que se faz no mercado aqui. Vou vender por 400, por exemplo. Sei que pode se vender até por muito mais, mas vou dar um exemplo bem simples aqui para a gente entender. Então, você vai vender essas diárias nessas épocas de super alta durante o seu ano a R$ 400. Vamos supor que você venda 30 diárias, tá? Dentro desse valor aí, 30 diárias dentro desse valor de R$ 400. Só que você não pode esquecer que você vai ter muito mais dias de baixa do que de alta. Durante a semana você tem ali 4 até 5 dias, porque o final de semana não consegue virar os 3 dias na grande maioria. Na maioria das vezes você vai vender 2 diárias no final de semana. Então você tem 5 diárias durante a semana para 2 no final de semana. Então, não faz muito mais sentido você cobrar um outro valor durante a semana, já que você está cobrando mais caro nessa super alta temporada ou até mesmo no seu final de semana? Então, vamos supor que você vai cobrar R$ 260. Ao invés de 300, ao invés de 400, você cobra até menos, tá? Cobra aí, dá mais ou menos uns 15% a menos do seu valor da diária ideal. E agora, Nath, eu estou tendo prejuízo? Pois é, muitas vezes não. Porque a grande história, o que importa é você chegar nos R$ 300 de média. E aí eu fiz esse cálculo aqui, tá? Só para a gente não ficar falando sem nada. Se você vender mais ou menos, deixa eu ver aqui, 80 diárias nesse valor de 260 e as 30 diárias no valor de 400. Sabe quanto que dá a média? Mas é uma conta bem simples, fazendo a média disso dá R$ 300. Ou seja, você vendeu muito mais numa baixa temporada, 80 diárias a R$ 260, mas você vendeu 30 diárias a R$ 400. Então, no final, você ficou na média. E é isso que é a mágica da diária ideal. Você consegue mexer para baixo, mexer para cima e saber que no final você vai estar naquela média. E aí o que está importando? No final, você vai ter esse valor no seu bolso, vai ter o lucro acontecendo, mesmo você estando trabalhando a maior parte do ano, às vezes, com uma tarifa abaixo da sua ideal.